Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindas. Eu sou o chefe Salvadori e hoje nós iremos falar de um assunto interessantíssimo, que é como você está perdendo dinheiro por não estar conhecendo as técnicas corretas de cocção. É um assunto realmente muito importante. Garanto para vocês que hoje é uma das aulas mais importantes, que eu estou fazendo até hoje. Vocês irão abrir a mente incrivelmente com relação à cocção. Vamos começar. Primeiro, se você não conhece realmente o correto método de cocção, com certeza, para lá de absoluta, você não irá finalizar uma receita corretamente. Olhe, e garanto para vocês, tá? Por quê? Porque preparar um alimento não é só cozinhá-lo, assá-lo ou fritá-lo. Não, é bem pelo contrário. Preparar um alimento, dependendo dos métodos de cocção, se você domina o alimento principalmente o tipo de cocção correta, o resultado final será inevitavelmente superior a de quem não tem a menor noção das verdadeiras técnicas de preparo das receitas. Por que eu falo isso? Porque saber identificar quando se prepara algum alimento, por exemplo, no forno. Eu vou começar a fazer exemplos de cocção. Na verdade, eu vou falar praticamente todos os métodos de cocção que a gente normalmente adota na cozinha, tá? Então vamos começar pelo forno. O forno é um elemento importantíssimo para poder se trabalhar. Por exemplo, vamos começar por etapa. Existem 3 tipos de forno. Existe o forno a gás, que atualmente é o forno, digamos assim, mais obsoleto, tá? Por quê? Porque ele não fornece realmente uma cocção mais abrangente, igual pode fornecer um forno elétrico e um forno combinado. Quando a gente fala no nosso mundo, nós estamos falando em cozinha de personal chef e de delivery personalizado. Então vamos um pouco esquecer o forno combinado. O forno combinado é que nem a gente comprar um carro, não. A gente vai comprar uma Ferrari. Aí se a gente está andando com um forno, está trabalhando com um forno elétrico, a gente está andando com uma Mercedes. Se a gente está trabalhando com um forno a gás, acho que a gente está andando com um bom carro, tá? Dependendo do forno a gás, ainda está andando com um belo carro, mas não é uma Mercedes, com certeza. Então, por que eu falo isso, tá? Porque realmente, digamos assim, o forno é uma coisa muito importante. O que vai no forno? São aqueles alimentos com bastante gordura que possam sustentar tranquilamente altas temperaturas por um tempo extremamente prolongado. Vou fazer um exemplo, tá? Bem prático, tá? Quando a gente tem uma galinha inteira, ou tem um peixe inteiro, ou tem um pedaço de carne muito grande, ou a gente tem vegetais em grande quantidade, ou a gente tem frutas, né? Ou massas, tipo lasanhas, e massas para gratinar com muito molho, a gente pode elaborar elas no forno. Porque a gente elabora elas de uma forma prolongada, porque a gente precisa assar, mas não é só assar externamente, ela precisa também cozinhar por dentro. Então a gente tem que ter uma noção de temperatura e principalmente tem que ter uma noção de volumes e uma noção de gorduras. Tá? Se eu boto uma galinha inteira, nós todos sabemos que a galinha hoje é um elemento assim, absurdamente cheio de gorduras. Quando a gente pega uma galinha, começa a cortar, vê aquela gordura branca sólida, nós todos já sabemos que aquilo é uma gordura ruim, mas quando a gente coloca no forno, normalmente aquilo tudo derrete. Aí o que se faz? Se coloca o forno pré-aquecido. É imprescindível, quando a gente trabalha com forno, pré-aquecer ele à temperatura correta. Normalmente se trabalha com temperaturas entre 190 e 220 graus quando se coloca uma proteína de grande tamanho. Aí o que vai acontecer? Muita gente cobre com alumínio. Eu não costumo cobrir com alumínio. Por quê? Porque eu trabalho com um forno elétrico.
Então o forno elétrico me propicia a possibilidade de cozinhar a proteína que está por dentro do forno, por cima, pelos lados e por baixo. Isso faz uma circulação interna. O que significa isso? Significa que o forno lhe dá a possibilidade de cozinhar aquele alimento pelos 4 lados. Normalmente a gente coloca a parte numa assadeira e ele fica um pouco abaixo do que, não fica no meio do forno, fica um pouco abaixo. Porque justamente tem aquela assadeira que limita um pouco o calor. Então, uniformiza normalmente o calor dos lados e de cima. Existem fornos que têm vaporizador. O vaporizador normalmente se usa para cozinhar pão. Existem fornos que têm dourador, porque normalmente o dourador e o gratinador é a mesma língua. É a mesma palavra, porque quando a gente quer focar em se preparar uma crosta por cima para transformar o prato em um prato gratinado, mas depois nós iremos falar melhor sobre isso, então você tem essa possibilidade. Mas normalmente a gente fala naquela cocção convencional que o forno lhe oferece. O forno, por incrível que se pareça, é um elemento que salva demais a vida das pessoas quando precisam trabalhar e preparar jantares para muitas pessoas. E se fala de um forno normal, hoje em dia esses fornos elétricos, eles têm inclusive a possibilidade de se preparar pratos em andares diferentes, com cocções diferentes. Isso é uma vantagem incrível. Quando a gente tem um fogão com um forno a gás, normalmente a gente tem o problema de não conseguir fazer essa cocção circular. Então o que a gente faz? Coloca um alumínio por cima para gerar um calor que o próprio alimento produz e assim ele começar a cozinhar por dentro. Claramente, depois de um certo tempo que você está cozinhando o prato dentro do forno, você vai ter que tirar esse alumínio para, obviamente, o alimento começar a tomar uma cor e começar a dourar externamente pela parte superior. Claramente, isso é o artifício mais básico que se adota quando se tem um fogão a gás. Normalmente, quando se tem um fogão elétrico, isso é desnecessário. Quando eu digo assim, estou falando do exemplo de uma galinha, mas posso também falar do exemplo de uma picanha inteira. Você pode colocar uma picanha inteira no forno e preparar ela a uma temperatura moderada de 190 graus, 200 graus. E essa proteína fica perfeitamente assada, mas sempre lembre-se de um detalhe imprescindível. Sempre deixe o forno pré-aquecido. Por que falo isso? Porque se você pega e liga o forno e coloca o alimento dentro, o forno está trabalhando a 30 graus, porque o forno não está quente. Então, o que você vai fazer? Para pré-aquecer o forno, você alcança a temperatura correta. Você coloca o alimento dentro do forno e ele meio que gera uma selação. Por quê? Porque aquele calor faz o quê? Sela o seu alimento, gera aquela casquinha externa que depois irá impedir de que o líquido que tem internamente dentro do alimento evapore. Normalmente quando a gente prepara uma comida, a gente evita ao máximo salgar e temperar com sal o alimento. Nesse caso, não precisa. Por quê? Porque quando você coloca o alimento no forno, o seu forno está pré-aquecido e bem quente, o alimento se sela automaticamente. Então o sal, ele penetra para dentro da carne, aquela capa que gera e que sela o alimento, faz com que se crie uma camada que não faz mais evaporar o líquido pelos poros da própria carne. Então ela já está temperada e, obviamente, depois ela vai cozinhar perfeitamente. O forno nós usamos também para peixes grandes, peixes inteiros. Peixe grande não, você pega um peixe normal de 1,2 kg, 1,4 kg, você coloca no forno, você limpa ele, depois tempera, coloca no forno, nas mesmas condições que eu falei até agora. Com certeza você alcança o resultado desejado facilmente. Outra coisa que se colocam são os vegetais. Por que se coloca vegetal?
cara diz assim, porra, mas o vegetal vai ficar esturicado. Errado. O vegetal, uma boa percentuagem do vegetal é composta por água, não é? Tanto que se você coloca um vegetal para guardar dentro da geladeira num saco plástico fechado hermeticamente, normalmente o vegetal ele vai estragar. Por quê? Porque ele gera uma umidade muito grande, aquilo começa a fermentar o seu alimento e, obviamente, ele vira estragado, porque começa a fermentar e começa a estragar. Então, por que nós podemos usar o forno com os vegetais? Porque os vegetais não vão secar. Porque eles têm líquido suficiente para poder, com o calor intenso do forno, cozinhar e ao mesmo tempo assar externamente. Então eles cozinham por dentro, porque o vapor, porque quando a gente coloca água dentro de um forno a 180 graus, ele se transforma em vapor. Come o calor externo ao vegetal faz ele selar, o vapor internamente cozinha o vegetal. Então você, normalmente em 35 ou 40 minutos, tem uma travessa de vegetais maravilhosamente assada, com aquela casquinha levemente chamuscada que dá aquele sabor gostoso, e você consegue comer um prato fantástico, realmente fantástico. Normalmente, frutas também têm a mesma reação. É muito interessante, não sei se você já pensou em colocar uma maçã, uma pera no forno, fazer uma maçã assada, uma pera assada, é maravilhoso, porque a fruta é grande, ela contém uma quantidade imensa de água e ela, obviamente, ela começa a cozinhar por dentro e a tostar por fora. É interessantíssimo, o resultado é fantástico. E se depois você coloca uma pincelada de água misturada com açúcar, isso cria uma casquinha caramelada fantástica. Ou seja, não sei se vocês conhecem aquela maçã do amor, onde se coloca o açúcar e fica aquela casquinha. É uma coisa parecida, não chega a ser tão, digamos assim, ostensiva a casca do açúcar, mas fica extremamente boa porque fica caramelizada. Uma outra coisa muito interessante é quando se prepara uma lasanha ou uma massa gratinada. Então eu vou até falar uma curiosidade. Na Itália é normal, realmente normal, quando sobram restos de massas do almoço do sábado, ou do jantar do sábado, aquelas coisas todas, porque sabe como é que é? Na Itália é todo mundo muito exagerado. Então se prepara uma tonelada de massa e normalmente sobra pelo menos um quinto, um quarto. Aquilo normalmente é uma quantidade boa. Então o que se prepara? Se pega não sei, aquelas formas de assar. Normalmente tem aqueles pirexos, aquelas formas aquelas assadeiras de porcelana, até a própria assadeira de alumínio ou de aço. Se coloca a massa, se coloca um pouco de molho que sobrou, se prepara um bechamel, que é para quem conhece, todo mundo conhece o bechamel, não vou nem explicar para vocês o que é realmente um bechamel. Se coloca um bechamel, se prepara ele, se coloca por cima, ele penetra entre as entranhas da massa. Se coloca um pouco de queijo por cima e se coloca no forno. Isso é assim o néctar dos deuses, porque aquilo começa a assar e o que o forno faz? Até um próprio forno a gás consegue fazer isso. Gera uma casquinha por cima. Essa casquinha é como se fosse uma selação, da mesma forma que a gente pega uma carne e sela, ou quando se coloca a carne no forno, pela temperatura ela sela e o vapor faz ela cozinhar por dentro. A massa é a mesma coisa. Aquela camada que se coloca por cima de queijo e aquela camada final de bechamel, não é acaso que se coloca. Se coloca porque aquilo cria uma casca, veda exatamente e totalmente o resto do alimento que tem para baixo. Ele cozinha com o próprio molho, porque o molho ele é líquido, então ele aquece, começa a borbulhar, faz aquele fervor que faz pegar o sabor do resto da comida.
Quando a parte superior fica dourada, você tira e você está comendo uma das melhores comidas do planeta. Esse processo também se refere à lasanha. A lasanha é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Per quê? Perché si coloca a lasanha no forno, si coloca un bechamel por cima, de finalização, e uma camada de queijo parmesão. Aquilo começa a cozinhar, começa a grelhar, e aí o que acontece? Aquilo gera uma camada bem tostadinha por cima. A parte de baixo começa a cozinhar naturalmente pelo próprio vapor e pelo próprio calor do forno que vem por baixo. E você automaticamente, em 40 minutos, você tem uma lasanha alucinante de boa. Eu posso fazer exemplos de se usar no forno também um pernil suíno, onde você hidrata ele, você coloca, primeira coisa, você coloca o pernil sem líquido no forno, ou qualquer peça de carne grande coloca no forno, ela faz o quê? Pelo calor, ela dá aquela dourada, então você espera dourar ele pela parte superior, aí depois você tira a assadeira, vira a carne do outro lado, repõe no forno, ele dá aquela mesma dourada, e aí depois você baixa o fogo e ele começa a cozinhar tranquilamente. Como você colocou sal, ele vai começar a soltar um líquido que vai começar a hidratar e assim por diante. Mas então, nós falamos agora de forno. E agora nós vamos falar de estufar o alimento. O que é estufar? Estufar é uma técnica usada para refogar o alimento com pouco líquido em baixa temperatura. Normalmente se usa essa técnica para se preparar moluscos, frutas e vegetais. Por que falo isso? Porque o molusco, ele é um elemento que não pode, assim, se você quer manter a integridade dele, ao mesmo tempo você quer manter o sabor e a textura dele, para você conseguir fazer isso, você tem que manter isso numa temperatura, digamos assim, não alta, extremamente na temperatura correta, tá? E aí você faz o quê? Tipo, quando eu falo temperatura correta, eu coloco entre 110 e 120 graus. E aí você faz o quê? Você cozinha ele lentamente com o próprio líquido que o molusco, ou as frutas, ou os vegetais soltam. E ele mantém uma textura e uma coloração natural. Ou seja, ele não chega a dourar, não chega a alterar a cor, mas, em compensação, ele não altera absolutamente o sabor. O sabor ele fica extremamente igual ao original. Por que eu falo igual ao original? Porque se você pega um vegetal e come ele cru, quando você estufa um vegetal, você vai comer, experimentar ele continua exatamente com o mesmo sabor. Se você pega um mexilhão e você estufa ele, eu garanto que o mexilhão tem o mesmo sabor de que se você fosse fazer um mexilhão num molho de tomate cozido normalmente, só com o próprio calor do molho de tomate. E assim por diante os outros moluscos. Frutas é a mesma coisa. Ela só amolece um pouco. Normalmente quando se estufa uma fruta é para depois colocar ela no forno, temperatura muito alta, pincelada com açúcar, e ela cria aquela crosta de açúcar caramelizado. E aí você depois come uma fruta perfeita. Você coloca um pouco de vinho branco, coloca uma bola de sorvete de creme e você come uma pera ou vin maravilhosa. Vinho branco, não, desculpe, vinho tinto. E assim pode fazer também com uma maçã. Agora temos outra técnica, já que estamos falando de cocção com vapor e com o próprio bafo da comida. Tem a própria técnica do vapor. Quando você vai cozinhar algo com vapor, você vai cozinhar ele com o vapor da água. Mas o alimento não fica em contato com a água. Ela cozinha, o alimento cozinha com o bafo dela. Digamos assim, o cozimento no vapor é usado muito com peixe,
aves, vegetais e muito raramente com alguns tipos de carnes vermelhas. É engraçado que é o que eu vou falar para vocês agora, mas carne vermelha se usa como comida, aquela comida que normalmente se come com pouco sal, quando se está doente, de fácil digestão. Muita gente maldosamente fala comida de hospital. Mas em compensação, por exemplo, aves, na Tailândia, no Extremo Oriente, se usa muito a ave cozida na própria água e, principalmente, a água ela é temperada. Então, no Extremo Oriente se coloca gengibre, se coloca lemongrass é capim santo, se coloca pimenta, ou seja, se coloca manjericão. E aquilo dá sabor à própria carne. A carne ferve dentro do próprio líquido e ela dá um sabor. Mas também você pode colocar ela no vapor. Como é que você faz uma comida no vapor se você não tem aquele cesto japonês, por exemplo, para fazer vegetais e carnes e peixes? Ou não tem aquela panela com um cestinho onde você coloca água embaixo e coloca o cestinho em cima e tampa? Você pega um escorredor de massa, pega uma panela com uma grande capacidade de água, você coloca o escorredor em cima, sem que ele esteja a contato com a própria água, e você coloca os alimentos que você cozinhar, que quiser cozinhar por dentro. Então você pode colocar um filé de peixe. Um filé de peixe, na Itália se fala inúmido, porque é umedecido. Aqui se fala no vapor. Um filé de peixe feito no vapor, ele mantém as qualidades, as características e principalmente muitos valores nutricionais perfeitos. Então você cozinha ele, ele não pega nenhum tipo de cor, ele mantém a coloração original. Normalmente um filé de peixe preparado desse jeito, se coloca um pouco de limão, um pouco de azeite, um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino e se come ele desse jeito. É maravilhoso. Normalmente se acompanha com vegetais no vapor. Os vegetais no vapor parecem uma coisa bizarra de se comer, mas é muito boa e eu adoro um vegetal no vapor. Você deixa ele cozinhando no vapor 4 minutos, 3 minutos. 3 minutos já é muito bom. Uma cenoura, 3 minutos, ela já fica ótima. E aí você faz o quê? Mistura um azeite com limão, com um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino, bate ele, tempera os vegetais, serve junto com um peixe, é uma coisa incrível, incrível, realmente incrível. Então, as aves, já falei antes, as aves você coloca nesse cesto, deixa ela cozinhar, aí depois você tempera com os temperos por cima, ou depois você pode finalizar ele, ou numa frigideira com um calor absurdamente alto, ou no forno com um calor absurdamente alto, tipo 260 graus por 5 minutos. Ele está cozido por dentro, está tostado por fora. É um acelerador de preparo, em vez que você deixar a carne 40 minutos dentro do forno, 50 minutos, 60 minutos, você cozinha ela no vapor primeiro, depois finaliza ela dentro do forno. Agora existe também cozimento em baixa temperatura com pouco líquido. Nós não estamos falando de sous vide. O que é sous vide? É uma técnica bastante moderna, onde se coloca um alimento dentro de um plástico, num saco plástico, ele é fechado hermeticamente a vácuo, se coloca 24 horas uma temperatura absurdamente baixa, tipo 60, 70 graus, por uma eternidade, tipo 24 horas, até depois ele cozinhar, ficar maciosíssimo, e depois se finalizar ele numa frigideira, no forno, na brasa. Isso não é o tipo de alimento que interessa a gente, nem o tipo de cocção que interessa a gente, porque não é o tipo de cocção que nós preparamos na culinária mediterrânea. Mas, cozimento a baixas temperaturas, na Itália a gente também define como brasear. O que é brasear? É uma técnica muito interessante. Você pega uma proteína e você coloca no forno. Aí você coloca no forno a uma temperatura extremamente alta.
extremamente alta, por muito pouco tempo. O que que ela faz? Ela solta a gordura, sela os poros, porque tudo que é carne é porosa, seja de peixe, que de qualquer tipo de bovino, ovino, caprino, suíno, sela os poros e mantém o líquido para dentro. Mas a gordura, ela se solta automaticamente. Mesmo selando, a gordura se derrete e ela automaticamente se solta. Depois da carne daquela selada, o que que você vai fazer? Você baixa a temperatura a 105 graus e sem abrir o fogo. E você mantém ela cozinhando a 105 graus. Ela já gerou um líquido. Aí você vai fazer o quê? Aquele líquido começa a secar levemente. Aí você pega e normalmente, primeira coisa, se faz uma redução com aquele fundo que se formou naquela assadeira ou em uma panela, porque não necessariamente você pode fazer isso no forno. Você pode fazer isso também em uma panela de borda alta com tampa. Você dá aquela selada, ela gera aquele fundo, e aí você faz o quê? Baixa o fogo ao mínimo termo, coloca um vinho tinto, aquele vinho tinto no choque térmico com a panela muito quente, ferve, gera uma redução, aquela redução fica cremosa, mas você já está no fogo baixo. Não erre em deixar o fogo alto, porque senão a redução evapora na hora. Então você deixa em fogo baixo, aí você faz o quê? Deixa aquilo se transformar. Tem quem fala em deglaçar, nós vamos falar uma linguagem mais próxima ao todo mundo que conhece. Deixa aquilo ficar cremoso. E aí você faz o quê? Você coloca ou um caldo de vegetais, ou um caldo de ossos de galinha ou de carne, ou água. Até que você cobrir 1/4 da superfície da carne. Você tampa, bem tampado, e mantém a fogo bem baixo. E você deixa ela cozinhar. Periodicamente você faz o quê? Levanta a tampa e vira a carne. Galera, vocês não têm noção, tá me dando água na boca. Essa é uma coisa impressionante, porque eu adoro isso. Aí você vai virando e lentamente você vai cozinhando, cozinhando, cozinhando. Eu não vou falar para vocês os tempos e os timings corretos de cozimento, por quê? Porque tudo isso depende do volume dele, do volume da proteína que você está preparando. Mas normalmente isso se prepara carnes grandes, bem grandes, tá? Para quê? Porque elas soltem primeiro aquela gordura pega o sabor junto com aquele fundo que você fez a redução e aí depois coloca água e aquilo vai cozinhar internamente e pegando o sabor, pegando o sabor. É como se fosse uma troca de informações. Ele chupa sabor e solta sabor, chupa sabor e solta sabor, chupa sabor e solta sabor. É incrível, é fantástico. Então, já falamos de mais uma técnica, que é o brasear. Outro tipo de cozimento, de preparo de cocção, é o fritar. O que é fritar? Fritar é muito simples. Fritar se coloca gordura numa panela, que pode ser banha, pode ser óleo, pode ser manteiga, pode ser mistura de manteiga com azeite. Você pode mergulhar o alimento empanado ou você pode mergulhar o alimento sem empanadura. Você frita ele, normalmente quando você mergulha ele faz aquela espuma, aquele calor assim, faz... Aí você vai ver que aquilo começa a criar uma casquinha externa. Quando ele está ficando bem douradinho, você tira. Normalmente se costuma colocar a proteína em cima de um papel para tirar o excesso de gordura e depois se serve. Não necessariamente precisa fazer empanatura com farinha de rosca. Muitas vezes uma simples leve camada de farinha já faz a coisa acontecer.
Ou você mergulha no ovo batido, mergulha ele, tira o excesso do ovo, depois coloca ou na farinha de trigo ou na farinha de rosca, depende do tipo de produto que você quer fazer. E aí você depois de fritado, você tem ou um produto com uma casquinha levemente cristalizada por causa das partículas do pão, da farinha de rosca. Ou você tem aquela empanadura adoré, como é chamada normalmente, que é uma empanadura onde se coloca primeiro farinha, depois ovo e depois de novo farinha. Você mergulha na gordura e fica com aquela crocância sem aquele cristalizado do pão tostado. Depois temos, por último não, como penúltimo, o ferver. O que é ferver? Ferver é quando se coloca líquido, alcança uma temperatura que alcance 20 graus, 25 graus, 120 graus, 150 graus, 170, 180 graus. Ele ferve e depois de algum tempo ele fica cozido. Se fala em sopas, caldos, mas também quando a gente quer ferver batatas e tudo que é o derivado de batatas, ou similares de batatas, e principalmente leguminosos. O que são leguminosos? São feijões, todos os tipos de feijões e derivados. Então, que é vagem e tudo mais. Se ferve, porque esse tipo de alimento, eles são farinhentos, ou seja, eles têm muito amido. O amido, para ele ser digerível, ou seja, ser gostoso de se comer, ele precisa cozinhar. Então você precisa cozinhar ele em uma quantidade grande de água. Normalmente você coloca uma batata dentro da água, você vai ver que depois de 15 minutos, se você coloca um garfo, a batata é dura. Se você deixa passar 25 minutos, ela começa a ficar macia. Depois de 40 minutos, ela fica impecável. Feijão é a mesma coisa. Hoje em dia se usa muito a panela de pressão, que ela aumenta a pressão muito, e aí ele começa a cozinhar com muita intensidade. Mas normalmente o melhor feijão do mundo é aquele que se coloca numa panela de ferro, ou uma panela de barro, ou até numa panela comum, e se deixa cozinhar muito lentamente, junto com outros temperos, para aquilo começar a assimilar, porque é amido, então ele para cozinhar e para engrossar, ele precisa chupar líquido. Então ele cozinha, chupa líquido, se ensaborece e depois nós temos aquele feijão fantástico que só se come no Brasil. Então isso é ferver o alimento. E depois nós temos o grelhar. O que é grelhar o alimento? É aquele que eu falei antes para vocês. É aquele método utilizado para preparar deixar uma crosta na superfície e ele simplesmente com essa crosta isola o alimento por baixo e faz o alimento cozinhar naturalmente. Pensem sempre nisso. Tudo que eu falei hoje para vocês são truques, atalhos, técnicas para você fazer a coisa acontecer. E eu tenho certeza que muitos de vocês não conheciam metade das técnicas de cocção que eu enumerei hoje. Vocês aprenderam inúmeras técnicas de cocção que talvez vocês até já pensaram, já lembraram, já viram, mas não lembravam que se pode pôr em ato. Então é importantíssimo isso. Galera, grande abraço, adoro vocês. Tchau, tchau.